tarde, amigos. Donos da Bola RS no ar, na TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul. Live do YouTube. Tá friozinho aí, né? Pelo menos aqui na aldeia, né? No sul do país tá um pouco mais frio, mas nosso debate vai ser pegado, vai ser bem quente. Nós vamos esquentar o seu começo de tarde com todas as informações da dupla Grenal. No YouTube, na aba Comunidades, tem esta enquete interativa que está indo pro ar agora, convidando a todos vocês para que participem conosco. Se tivesse que escolher apenas um, quem você contrataria? Michael ou Soteldo? A gente vai debater esse assunto. Mas a gente abre com esta questão da penhora da Arena. Lucas Dias, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Isso porque ontem à tarde uma informação pegou todo mundo de surpresa, porque a juíza Adriana Cardoso dos Reis, da 37ª Vara Cível do Estado de São Paulo, pediu a penhora da Arena. Isso por conta de uma dívida que a Arena OAS, também outras empresas que ajudam no gerenciamento e participaram das construções e da obra da Arena do Grêmio, acabaram devendo e estão devendo aos bancos Santander, Banco do Brasil e também ao Banrisul 226 milhões de reais. É importante que se diga, tá, Meneghetti, que o Grêmio tem um contrato para a utilização do espaço da Arena do Grêmio pelo menos até 2033. E isso também foi destacado em uma nota que foi publicada no site do Grêmio ontem no final da tarde, início da noite, que visa principalmente tranquilizar o torcedor do Grêmio e deixa claro que a atual direção gremista encabeçada pelo presidente Alberto Guerra, advogados internos e externos que estão avaliando também o caso, estão já tomando as principais medidas, avaliando o caso, e é uma nota muito mais para tranquilizar o torcedor. O Grêmio vai seguir jogando na Arena do Grêmio. Bom, efeito prático a curto prazo para o Grêmio Futebol, nenhum, zero. O Grêmio vai continuar jogando na Arena com toda tranquilidade. Lá na frente, poderá ter alguma implicação. Se efetivamente isso é um processo que não é simples, que vai ser demorado, né, o estádio for a leilão. Então lá na frente poderá dar um conflito jurídico. Agora, o efeito de constrangimento, esse já está constituído. Esse já é irreversível. E esse faz parte do folclore da aldeia, da gozação, dos torcedores do Internacional, da corneta. Então, esse constrangimento, porque passa o Grêmio nessa questão do seu estádio, esse é inevitável. E não adianta nem a Arena OAS, nem o Grêmio tentarem simplificar, dizendo que é só uma medida técnica do processo, porque é uma penhora. Experimente você aí ter o seu imóvel penhorado para ver como é que você vai se sentir. Então, tem uma penhora que, do ponto de vista de efeito prático, agora é zero, mas esse constrangimento público, esse é inevitável. César. Eu acho, tu pega a palavra perfeita, que é o constrangimento para mim. O que eu gosto de fazer, sobretudo quando ela entra na seara jurídica? Sobre decisão judicial, a gente não discute. Então, existe uma decisão e uma penhora. Acabou. Não, porque eu tenho um contrato, porque eu não tenho, porque tem direito, porque não... Existe uma decisão. Eu quero só trazer isso para o mundo real, para o mundo prático e sair um pouco da técnica dos juristas. Trazer para a nossa vida. O Grêmio mudou o seu estádio, começou a fazer o projeto lá em 2007, 2008, construiu a Arena, entregou a Arena em 2012, né, final de 2012. O Grêmio daí fez, o Grêmio, através do presidente Fábio Koff, eu sei que é ruim falar do presidente Fábio Koff, mas ele foi para a TV dizer que a Arena não era do Grêmio, aí tem uma manchete, que é o que marca até hoje a relação Arena-Grêmio, tem um imbróglio jurídico que a todo ano acontece isso, tem um descaso absurdo com o bairro do Maitá, da Vila Farrapos, que merece melhor atendimento, chove e acontece isso. Só que existe uma coisa que para mim é o pior da relação. Ninguém se levanta para defender a casa do Grêmio. Ninguém se levanta. Uma certeza eu tenho, dia 22 o Grêmio joga lá, dia 28 o Grêmio joga lá, em setembro o Grêmio joga lá, em outubro o Grêmio joga lá, no ano que vem o Grêmio joga lá. Só que a todo momento, atos de constrangimento impõem ao torcedor uma sensação de que aquilo ali não é dele, não existe pertencimento. E isso é lamentável, do ponto de vista até mesmo de relação afetiva. Está na hora do Grêmio, ou dos gremistas, se levantarem em favor da Arena. Se tem problema jurídico, sentem e resolvam o problema jurídico.
Agora, está na hora de alguém buscar defender esse processo e defender a sua casa. Porque o próprio Grêmio reclama do gramado do Grêmio. Só que o Grêmio é sócio da empresa que cuida lá. Então está na hora de se levantar. O Grêmio precisa defender a sua casa. A casa do Grêmio é lá, na Vila Farrapos, no Maitá, naquele bairro. Lá é a casa do Grêmio. Tem problemas? Tem. Mas a sensação que eu tenho é que existem estratégias feitas pela diretoria, diretorias, todas elas, e também pelas empresas que coordenam hoje, que estão devendo para os bancos, e eu fico muito triste porque isso gera constrangimento na torcida. Ribeiro. Meneghetti, com todo respeito, tá? E o CCD faz muito bem, ele tem que falar na visão dos gremistas e ele é o principal, o maior representante da torcida gremista na mídia. Beleza, já digo isso e ele é brilhante. Parabéns, César. Mas, a manchete, isso nós do jornalismo sabemos muito, a manchete é maior que o trecho, a manchete é maior que o conteúdo. Com todo respeito, sabe qual é o resultado? Só queria te fazer uma pergunta. Por que a gente abriu o programa com esse assunto se ele é tão diminuto assim? Por falta de outros. Por falta de futebol. Então, assim, o dono da os bola... jogos. Não tem jogo. Não, mas a Meneghetti... E as pessoas que criticam esse programa aqui estão com toda a razão, né? Nós estamos mal das pernas, né? Olha só, o chefe falou, não, porque não tem assunto. Mas não tem assunto. Mas eu sou verdadeiro. Se tivesse... o Grêmio... Nós temos goleiro do Grêmio. Se tivesse a rodada do Brasileiro hoje, nós estaríamos falando sobre isso? Ficaria no rodapé do programa. Do resultado, do mas resultado. É isso. Não tem futebol, aliás, uma coincidência, né? Não tem futebol, não tem nada. E nós estamos abrindo com um assunto que, sim, mesmo que eu ache que ele não tenha nada de importante, ele repercute. E é por isso que nós estamos abrindo, pela repercussão. Agora, eu tenho que dar a minha opinião. Caça like. A minha opinião é o seguinte, isso aí é só manchete, porque tu pega no coador, sabe o coador? E fica ali, ó, sabe o suco que sai do coador? É nada. Não tem nada. Isso aí é um trâmite legal que você, na sua vida, deve passar por isso 500 vezes. Entendeu? Quando você tem dificuldades burocráticas, jurídicas. Tu experimenta ter a tua casa, aí. a tua mansão que tu mora na Zona Muita Leste gente tem. de Porto Alegre. Experimenta ter penhorada pra ver a vaia da dona Alessandra. Vai ser maior que a vaia da torcida do Grêmio. Tu vai ver a vaia, o rolo que vai arrumar pra ti. Quem nunca passou por dificuldades? Então, isso não tem nada a ver. O Grêmio vai ficar jogando na arena e acabou. E deixa eles se matarem lá. Pô! Tu tá bem vestido. Como ficou com esse moletom? É bonito, JB? Obrigado. É o meu, não? Obrigado. Viemos uniformizadinho hoje. uniformizados, né? Vocês vieram muito bonitos. O Ribeiro veio de pijama, né? Hoje não é um bom dia. Veio de puff. Não? Hoje não é um bom dia. Por quê? Tô meio malhado aí, parece. Tá? Me pareceu que tu tá com inveja da minha roupa, CCD, só isso. Não, é verdade tá mesmo, bonita. eles não me chamam, eles só chamam vocês. Eu tô aqui, né? Teu moletom, ele é fofinho, né? Eu sou um cara fofinho, entendeu? Ele é fofinho. Não, ele é. O que me surpreendeu... Parece um ursinho de pelúcia, tá bonito? Mas tá bem, tô aceitando qualquer negócio. O que me surpreendeu é o Ribeiro dizer que tu falastes que o Ribeiro Neto era chefe. Não parece. Não. Às vezes o que Andando parece. pelo corredor da Bandeirantes. Eu acho que parece, Tu ainda comanda as coisas aí, Ribeiro? Parece. Olha, tu não quer falar sobre isso aqui em público, Não, vamos lá. Eu quero falar da arena. Eu preciso ser justo aqui, gente. Não vai dar nada. Não vai acontecer nada. Porque assim, o estádio vai a leilão. Existe a dívida, é ruim estar, obviamente, devendo. Foi para uma juíza, a juíza piorou. Tem aí alguma discussão que nem pode piorar o estádio, mas tudo bem. Mas assim, quem é que compra? Quem é que vai comprar o estádio? Vamos fazer um raciocínio prático. O estádio do Grêmio custa mensal R$900 mil com água, luz, a tia do cafezinho, tá? Mensal. Todos os meses custa isso. Depois, cada jogo de 200 a 400 mil. Mas tem jogo que dá 2 milhões de renda. Sim, 5 no ano dão isso. De resto, tem jogo do Gauchão que a renda dá 100 mil e tu gasta 300 para abrir. Então, assim, não tem muita lógica comprar um estádio de futebol. Só o Grêmio. Até porque, que vai? Mas vamos lá, que alguém consiga e queira fazer uma parceria com o Grêmio. Eu posso dizer onde é que está o problema? E eu sei que tu sabe disso. Para ti é o constrangimento. Não. O constrangimento já está configurado e é menor. O problema que eu acho que pode dar lá na frente, aí tem que ter um advogado para nos ajudar, é o seguinte: o Grêmio tem que receber o estádio desembaraçado, né? Se esse problema perdurar, o Grêmio vai receber o estádio que tem uma dívida com 3 bancos da ordem de 250 milhões, que daqui a 9 anos e meio vai ser uma dívida gigante.
Entendeu? Isso que eu tô dizendo. É aí que tá o conflito. O conflito não é agora, mas lá na frente. Vamos dizer, não, vai a leilão e ninguém arremata. E aí segue o processo, né? Segue o processo. Chegamos em 2032, né? Aí, ó... 31 de dezembro de 32. Aí o Grêmio vai entregar o Olímpico para a construtora e a construtora vai passar vai passar e vai dizer, ó, só tem um negócio, tá penhorado. Ele vai seguir penhorado. O que pode Aí é que acontecer, tá. Meneghetti? Este é o rolo lá na frente, não é agora. O que pode, eu creio que deve acontecer é o seguinte, ó. A Só que OS a vai dívida fazer não vai ser mais de 230, tá? a OS vai fazer um acordo com os bancos agora. Mas vamos lá, se for a leilão, vai a leilão, o Grêmio, alguém arrematou, não o Grêmio. O Grêmio pega a área do Não vai Olímpico. arrematar, JB, tu tem razão. O Grêmio pega a área do Olímpico, dá para essa pessoa. Não, tudo bem, mas não vai arrematar, Mas entendeu? é que o problema não é esse. Se fosse esse o problema, a gente poderia estar aqui, aí a ferramenta jurídica. Vai lá um advogado, esse aqui é a melhor estratégia para fazer o caminhozinho do... Aqui é a melhor estratégia, aqui é a melhor estratégia. Esse seria o ponto. Não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo o quê? Nós vivemos aqui, o Ribeiro sabe disso, o Meneghetti sabe disso, o JB sabe disso, todo mundo que está ouvindo. Nós temos bandeiras. Nós temos bandeiras. A camisa é uma bandeira. Sim. Né? O estádio é uma bandeira. O Rafael Bandeira. Abraço. Querido Rafael Santos. Bandeira. Sou fã, na verdade, do Faequinho, né? O filho dele. Eu não conheço, mas sei que é grande que é pessoa. muito Grande inteligente. Faequinho... Acho que é muito inteligente, né? Motoqueiro que nem o pai. Motoqueiro? Motoqueiro. Não, mas uma figura do Faequinho. Rafael Bandeira dos Santos foi comentarista do apito final. Isso mesmo. Foi lá em E eu 95. gosto um dos grandes entendedores, um cara de uma escola de dirigentes muito bonita do Grêmio, foi vice-presidente de futebol, campeão brasileiro em 81, mas eu sou fã mesmo do Faequinho, do filho dele. Mas eu quero dizer o seguinte, existem bandeiras, e o estádio é uma bandeira. E o que me entristece, e aí entra uma coisa que eu quero também... Eu posso fazer uma parte, cara? Claro que pode. De quem é o Maracanã, ô César? É do Flamengo. Não é do Flamengo. do Flamengo. Parece não é. ser. Não, parece é do ser. Flamengo. Tá errado. É isso que eu tô falando. Não, tá errado. A resposta dele é maravilhosa. Não, mas não é. A resposta é maravilhosa. A Não, mas não é. Mas às vezes o que parece um amigo meu da Chico isso da aí. Lomba do Pinheiro disse, às vezes o É que isso parece. aí. Vamos piorar a casa do Chico da Lomba do Pinheiro pra ver a encrenca que vai dar. Aqui, ó, mas é só isso. aqui, ó. Aí o Maracanã é do Flamengo, porque parece ser do Flamengo, né? A Arena parece ser de quem? Aí é que tá, que não parece. A Arena parece Acabou, mas, Meneghetti, gente. só duvida do contrato do Grêmio, ou tira onda do contrato com o Grêmio, quem não é bem informado sobre o assunto. A ignorância é um problema gigantesco. Desde o eu não sei quem é que começo. tu tá atacando, Desde JB. o- não, Eu não sei quem é que tu tá todo mundo atacando que duvida. com Não é essa duvidar, tua cara. veemência que tu joga uma bala de canhão pra talvez atirar numa formiga. Eu não sei Meneghetti, quem é que tu tá atacando. só duvida. O fato é, nós estamos falando de parecer. Esse é o discurso do César. Mas Olha Não só, é, não é. a Arena Eu vou do Grêmio, contar uma história. a arena construída no Maitá, do Grêmio, que nem é o Maitá, como é que é o nome do bairro lá? Vila Farrapos. Vila Farrapos, tá? Mas enfim, É a Arena... metade Vila Farrapos, metade Maitá. Tá, tudo bem. A arena construída pela OS sempre foi dito que existia uma parceria, a parceria ia explorar. Mas é Qual o exatamente problema isso, mas disso? JB, Qual é o erro? JB, eu é vou um dizer- estádio vou dizer de uma parceria coisa, com a Ninguém tá discutindo construtora. isso, Eu vou JB. contar- Ninguém tá discutindo Mas daí, o contrato. aí vai dizer Não que se tá não é do discutindo o Grêmio. contrato. O Maracanã é do governo do Rio de Janeiro. Gente, E aí, qual o problema disso? O time do governo tem jogado muito lá, o time do governo. Gente, é mas bom. é que- Deve ser bom esse time do É governo. uma parceria do governo com o Olha Flamengo que e não o tá Fluminense. muito longe. É uma parceria do Flamengo com o eu vou Flamengo. contar uma historinha para para vocês entenderem o negócio. Vocês não, né? Que vocês já ouviram essa história nos bastidores aqui, nos corredores. Essa relação do estádio é uma coisa maluca. Teve um episódio em 2003. Eu comecei a contar ontem na rádio, a gente acabou mudando de assunto. Para vocês entenderem como é importante, muitas vezes, a exposição dos dirigentes. E aqui eu vou mandar um abraço muito carinhoso para um dirigente que é muito atacado pelo torcedor e ninguém entende o tamanho dele. O tamanho do gremismo dele, que é o presidente Flávio Bino. O presidente Flávio Bino viveu a maior crise financeira da história do Grêmio. E teve um episódio na gestão presidente Flávio Bino, e eu sei disso porque o meu pai, falecido, era homem do jurídico e viveu essa situação e deve ter ficado mais doente, porque o pai teve Alzheimer, vocês sabem da história, e deve ter perdido 5 anos da vida dele naquele dia. Metade do suplementar do Grêmio foi leiloada.
foi arrematado num leilão. E o presidente Flávio Obino, então, foi que saiu com o pai, foram lá no leilão, porque não tinham dinheiro, conversar com as pessoas. E uma das entrevistas que todo mundo rechaça do presidente Flávio Obino, que, porque ele estava no mundo da lua, ele deu essa entrevista para que o assunto fosse a entrevista dele e não o que tinha acontecido num leilão à tarde. E ali, quando eu perguntei para ele por que dessas entrevistas, ele disse: meu filho, antes me ataquem do que ataquem o Grêmio. Pois o Grêmio da Arena preferiu permitir que essa bandeira, que é o estádio, fosse atacada, se preservando. A briga política Paulo Odoni, Fábio Koff, acabou tirando do torcedor do Grêmio essa ideia de pertencimento. Mas com daqui relação até à Arena. vai ter o CCD. Mas é sobre isso que eu estou falando, é pertencer. Vocês fizeram, eu acho que a tua pergunta do Maracanã é maravilhosa, porque ela é pertencer. O Grêmio precisa tomar posse da Arena afetivamente. E às vezes parece não querer. E é isso que me entristece. Muito bem. Como é que é, Paulinho? Como é que a gente faz agora? O Cedra vai se deslocar para fazer a ação da Marquespan, a câmera 2 também vai se deslocar. Lá, vem pra cá, e em seguida Cecília. a gente vai falar dos assuntos do Internacional, que se representa hoje, né? Tem a questão das contratações. E a gente vai voltar a falar também do Grêmio. O Grêmio é amanhã, né, JB? Que se representa, né? O Inter voltou O Inter aos hoje. treinamentos, o Grêmio tem um dia mais de folga. E o Grêmio é amanhã. Lucas, vamos falar dos reforços do Inter. Pois é, Meneghetti, o Internacional inclusive está mudando a sua prioridade no mercado. Há pelo menos um mês e meio atrás, a prioridade era de fato a busca por um primeiro volante, um camisa 5, tendo o Gustavo Cuejar Al Hilal como principal nome no mercado para o Internacional, porém essa situação mudou, com Campanharo se afirmando na posição, Rômulo tendo boas partidas também como primeiro volante e tendo ainda previsto o retorno do volante Gabriel para o pós-data FIFA, o Inter mudou a sua prioridade, Meneghetti. Agora a busca por um camisa 10, uma opção além de Alan Patrick, se torna a prioridade do Inter no mercado de transferências. E surge uma possibilidade, Jorge Carrascal, meia colombiano de 25 anos do CSKA Moscou da Rússia, que tem contrato até 2026, mas não vem jogando por lá. Inclusive agora o CSKA está de férias. E o Inter pode ter um aliado, que é a insatisfação dos russos em ter que pagar 2 milhões de reais por conta da indenização de Mário Fernandes, que deixou o Inter recentemente e deve se acertar com o CSKA. O Inter pode ter uma condição facilitada por esse nome. A informação do Fábio Aleixo, jornalista brasileiro que trabalha lá na Rússia, em Moscou, é de que o Inter pelo menos procurou o CSKA por informações de Jorge Carrascal. Alguém conhece o Carrascal? Não. Eu também não conheço. Sendo bem sincero. Mas não vou ser preconceituoso, tá? Porque eu acho que é equivocado, se eu não conheço. Não vou ser o Internacional, aliás, o Grêmio também os dois já contrataram jogadores que a gente não conhece. O Jeromel é o maior exemplo no Grêmio. O Internacional teve recentemente Wanderson, Pedro Henrique, entre outros. Então eu não vou ser Eu preconceituoso. tenho uma pergunta que é linkada a isso. Eu também não conheço o Carrascal, né? Bonito nome, Carrascal. Tá. O Inter está vendendo alguém? Porque plantaram dinheiro no Beira-Rio e cresceu assim. Tá, mas tu entendeu que é uma troca, né? Não. Entendeu que nesse Ainda caso é uma troca do Carrascal. Esse rapaz ele vai ganhar menos ou mais do que Não, tem. tudo bem, Ribeiro. Mas nesse caso específico, o Internacional não precisa desembolsar para ter o jogador, né, Ribeiro? Eu vou dizer assim, ó, eu já falei que a minha tese é que tese. É uma tese, é uma leitura. O presidente Barcelos vai gastar os tubos. Os tubos. Tu tá enganado, tá? Vou te dizer que tu tá Os enganado. tubos. Tu tá, Por quê? Eu vou te dar um detalhe, Ribeiro. Tu tá enganado porque tu tá fazendo uma tese do que tu acha, né? Bom, eu só posso não, mas fazer uma daí- tese do que eu Não, é acho. que tu tem que só diferenciar, entendeu? Porque senão pode parecer que é uma informação e tu não tem a informação. Não, a minha leitura, acabei de dizer, a minha leitura, tá. Deixa claro a minha isso. leitura é que Não tem dinheiro, Ribeiro Neto. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou tentar com uma informação. Não tem dinheiro. Para contratar mas eu acabei de jogadores dizer, do porte vai do vender. Ener Valer. Hoje, o Lucas já vai falar sobre vendas. Hoje, para contratar um jogador, por exemplo, do porte do Ener Valência ou do porte do Wanderson, não tem dinheiro. O Internacional vai, a partir de agora, contratar
vai tentar buscar soluções inventivas. O que são soluções inventivas? DP, É o Pedro Henrique, o DP, não, Não, o o Wanderson. Pedro Henrique custou 1 milhão de euros. mas o Wanderson custou 900 Mas 1 milhão de euros não é um valor também absurdo. Mas é que assim, é que essa tua frase, não tem dinheiro, ela serve mais ou menos desde 1902. Não, mas é que agora tem a questão da folha e o Internacional fez um cálculo que deixou de receber agora, nos últimos 30 dias, 7 milhões e meio de reais com a eliminação na Copa do Brasil, que é quase 4,5, e mais 1,5 milhão por vitória que deixou escapar contra o Nacional. Sabe que a Conmebol paga 300 mil dólares. Então daria 3 milhões, mais os 4,5, 7 que não é que perdeu, que deixou de entrar. Eu queria. Ontem eu estava vendo teu vídeo, Meneghetti, no teu canal do YouTube Obrigado pelo prestígio. sobre os reforços. E curiosamente eu vi que as pessoas não exploraram tanto isso. Ali tu traz uma informação sobre uma necessidade do Inter de contratar mais jogadores. Agora a gente vê o Carrascal como um nome já sugerido. Eu quero a tua informação, porque nós aqui discutimos um número, que o Inter tem um número pequeno de jogadores. E agora, por exemplo, a tendência, o mês de julho, é de jogo em cima de jogo também. Se o Inter avançar na Libertadores, por óbvio. O Inter só tem 2 competições, né? Caiu na Copa do Brasil. Agora, eu só quero saber o seguinte, quantos vão vir e o que o Inter está mencionando que está escrito lá no teu... A informação que eu tenho, o Inter gostaria de 3 jogadores, né? 3 jogadores. 3 jogadores. Fora o Valência. Não, fora o Valência. Um meia que pode ser tanto o perfil, que me falaram isso ontem pela manhã, de meia armador como meia atacante, e muda. Que é o Carrascal. Muda, porque o armador é o Alan Patrick e o meia atacante é o Tyson. É o perfil foi até o exemplo que foi usado. Maurício, meia atacante. Então tem ou quer um jogador com uma dessas duas. Se não der para ser o meia armador, que seria o ideal para o lugar do Alan Patrick, para revezar com ele, para jogar junto em algumas circunstâncias de jogos, um meia atacante. Né? Mas talvez se achasse um jogador de lado para concorrer com o Pedro Henrique, com o Wanderson, e se cogitou um lateral esquerdo reserva para o René. Tá. Se cogitou um lateral esquerdo reserva. E quem sai? Porque também tu fala no vídeo. Bom, vamos colocar o Lucas aí, Eu porque acho é que tu falaste talvez um meio atacante por Alan Patrick. Eu tenho meio que como uma certeza, tanto que o Inter foi no Matias Rojas. Não. O que eu falei é que o Internacional tem 2 perfis de jogadores para essa posição do Alan Patrick, que é ou o meio armador, que é o jogador mais Alan Patrick, né? Bota o pé em cima da bola, acha o espaço dos companheiros, ou o meio atacante, que é o perfil do Tyson, que bota a bola embaixo do pé e avança. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Não, a prioridade é qual? É o meio atacante? Um ou outro. Não, tudo bem. Mas é que, é que ele disseste o seguinte, o Internacional tem 2 perfis para o jogador. Aí quando ele fala do segundo, ele diz, vírgula, essa é a prioridade. Aí eu entendi. A prioridade é... Eu quero um jogador para poder, não é disputar a posição com o Alan Patrick, mas para ter uma alternativa além do Alan Patrick. Né, de um armador. Pode ser o perfil do armador ou o perfil de um meio atacante. Sim, pode ser um Thiago Neves ou um Paulo Henrique Ganso. Não, aí são parecidos. O Ganso é armador, não. O Thiago Neves é meio atacante. Sempre não acho que seja. Eu acho que ele é mais para armador. No final de carreira ele foi um estorvo. Foi um estorvo inteiro, não foi meia, né? Vamos ver o Lucas aí com possibilidades de saídas que são importantes, porque entraria recurso e aí sim, se o Internacional vender um jogador, aí pode abrir um pouco o seu leque. Existem 2 nomes, tá, Meneghetti, que puxam a fila de vendas já nos bastidores do Internacional. O primeiro é o Johnny. O Inter acredita que após a volta do Johnny da seleção norte-americana, ele está lá nos Estados Unidos para a disputa dessa data FIFA, 2 jogos aí com a seleção norte-americana, a proposta vai chegar. Inclusive uma informação complementar sobre isso, tá? O Stefano Castanha, que é representante italiano do Johnny na Europa, ele esteve na última semana aqui no Brasil. Ele inclusive acompanhou algumas partidas do Inter, conversou com o Johnny, a sua família e o staff do Johnny aqui no Brasil. Existem 2 clubes que são os principais interessados, o Sporting de Portugal e também o Real Betis da Espanha. O Spezia da Itália acabou rebaixado, não está mais nessa disputa, e o Brighton da Inglaterra, da mesma forma, também não está mais nessa disputa. Se acredita que após a chegada da data FIFA, a proposta vai vir. O Inter tem 100% do Johnny e quer pelo menos entre 7 e 8 milhões de euros. A outra grande venda é a do Maurício, mas essa o Inter projeta fazer no final da temporada. Os mercados da Inglaterra, da Espanha e da Itália estão de olho nele. O principal clube que manifestou interesse até agora foi a Atalanta, além do Bragantino, que fez proposta na última janela. O Johnny é o jogador que está realmente mais próximo da venda, né? O Inter recebeu já sondagens, mas não tem nenhuma proposta oficial. Quando tiver, Ribeiro?
vai render. Mas é Assim, assim, ó. vou te dizer, se a proposta não for uma proposta muito, Mas entendeu? eu vou te dizer, desculpa aí, Ribeiro. Mas tá me cansando o Johnny, sabe que a gente... Vai vir, vai vir, não chega. Eu vou te dar uma notícia que eu acho que é ruim pra ti, tá? Eu acho que o Inter não vendeu o Johnny nessa janela, vai ser difícil pra vender depois. Não, e assim, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, com todo respeito, e com todo respeito à reportagem. Eu já tô começando a achar que essas propostas todas que vieram pelo Johnny foram aquelas coisas assim de sondagem e tal. Mas não teve nenhuma proposta oficial ainda, tá? Só sondagem. Só Sempre pode, se falou porque isso. assim, ó, vamos combinar, qual é a verdade, as O verdades da Ribeiro bola? critica o que não existe, é um negócio muito Ele Ô, critica Ribeiro, algo que não Não, existe. eu o que acho que os maravilhoso repórteres quando ele comunicaram? critica a tese dele. O que os também é bom. repórteres comunicaram, inclusive o Lucas Dias, que é super bem informado, tem o canal Lucas Dias Repórter no YouTube, que ele falou sobre isso recentemente. E ele Eu produz vejo... vídeo todos os dias, né? Não, todos os dias. Todos os dias. não. Produzir, né? Tá. Produz vídeo todos os dias. né? Mas lá pelas tantas, Meneghetti, o que ele disse? O empresário do Johnny aqui no Brasil, vendo que não estava tendo abertura na Europa, fez uma parceria com o Stefano Castanha. Sabe quem é o Stefano É o Castanha? empresário famoso. Tu nem faz ideia de quem é o Stefano Castanha. E daí? Que vende castanha, é isso? Foi um empresário que levou o Alisson para Roma e depois levou para o Liverpool. Tá, mas Ele não mudou muito isso aí. Hã? Não mudou muito isso aí. Ué, Vai, continua. Castanha é Eu gigantesco, não quero saber principalmente quem é o no mercado Castanha. italiano. É do ele é o Pará André ou- Curi. Ele é o André Curi. Ele domina, o André Curi domina Da o Brasil, Índia. ele domina a Aí, é Itália. o André Curi deve ser uma mala, né? Deve ser uma mala italiana, isso, né? É mala, mas eficiente, me serve. Tá bem. Eu me considero um mala meio eficiente. assim. Já foi mais, tá? Já fui mais. foi Não, agora Mas eu hoje tô tu tá variado. um pouco abatido. Tô variado, tá Tô variado. variado. A mudança de temperatura, meu nariz me deixa na mão. Mas aí o que acontece, Menegas? O que os repórteres sempre falaram? Olha, os caras estão lá cavocando. Estão tentando fazer um negócio, mas não estão conseguindo. Faz parte, é do jogo. Tem um jogador que o Inter não pode perder. Quem? Tô convencido. Não, tu tá brincando. Convencido. Já sei, Alan Patrick. Não. Não, vamos deixar bem claro aqui, né? Esse programinha aqui, Programinha. os representantes do Internacional desse programa disseram que o Alan Patrick não ia jogar aqui, né? Não deveria vir. Lembra disso? Sim. Né? Não tá tudo bem, mas disseram nesse programa. Que coisa maldosa. Só que eu quero como dizer- como se tu nunca dissesse algo que tu não tenha acertado. Eu, todos ou errado. os dias eu digo. Então, Eu sou Tem que dizer recordista antes, em né? erro de informação. Não, de informação não, de opinião. Agora eu quero dizer uma coisa: tem um jogador que o Inter não pode perder. Quem? O Maurício. Mas isso aí O Maurício muda o jogo. O Maurício. Tá, se tiver proposta, vai vender, tá? Vai que o Inter vender, só Porque tem eu acho que no caso 50%. do Maurício, tá? No caso do Johnny, como é uma posição diferente, é volante, segundo homem do meio campo e tal, e o Inter tem o Arangues para jogar ali, tem o próprio Depena, que foi testado inclusive pelo lado direito no jogo, acho que na Vila Belmiro, que o Mano testou o Depena pela direita, né? E é todo do Inter, né? O Maurício não é. É, Tá, 50%. mas sabe por quê? Tem um pedágio de quanto do Maurício? 50%? O Maurício Eu vai ser só o negócio vi- mais- o Maurício vai ser o negócio mais lucrativo da história do Inter. Não, tudo bem, O mas- Inter deu, eu sei, é 50% só, 50. mas o Inter deu o pote que ele pegou o isso Maurício. aí. Mas eu Tá, vou- Bah, esse é caso de Procon, né? Esse é Negócio- caso de. Esse é caso, Mas se eu o Cruzeiro posso vai dizer- no Procon e mostra a negociação, assim, o Potker tá aqui, o Maurício tá aqui. Só que eu posso te dizer uma coisa: eu vi o Inter ao vivo só nos Grenais, né? Porque naturalmente, se eu for no jogo do Inter lá no Beira-Rio, a situação pra mim não é muito boa, né? Eu recomendaria que não. Esses dias eu até quis ir num jogo do Inter, o pessoal disse, não, melhor tu não ir. Daí não fui. E aí pra evitar, né? Vamos evitar. E aí eu... Beira-Rio? Queria ver um jogo ao vivo do Inter, porque eu critico os jogadores aqui, eu quero ver juro? eles fora da bola. Mas vai. E aí, não, mas aí me aconselharam a não ir. Aí Por quê? acharam que eu que ia ser maltratado. No Beira Rio? Mas que Tu é muito bobagem. respeitado pelos colorados, tá enganado. Quem te disse isso não sabe nada. Não. Quem te disse isso, tu é muito respeitado. Inclusive, desculpa, JB, tu é respeitado pela direção do Inter e pelos torcedores. Não, Será? se um cara... Não, mas sério, eu queria ver um jogo ao vivo. Se alguém da direção do Inter tá vendo, o mínimo que devia fazer, eu sei que eles são sensatos lá, te convida, bota num camarote e diz assim, se tu quer ver, tu é analista de futebol, tu comenta num programa que nem o Dono da Bola, fica aqui, senta no camarote, qual o problema, se gente? acontecer isso, eu vou no próximo jogo do Inter. Porque é bom a gente ver ao vivo, futebol tem que ver ao vivo. E o Maurício, eu vi os dois Grenais, me impressionou É o positivamente. equilíbrio do time. Ele é O primeiro muito Grenal bom ele jogador. começou no banco, Ele foi começa o e mesmo entra do no Mano segundo Menezes, tempo. tentou um esquema que não deu certo, Mano assina também aquele esquema, e aí o Maurício entrou no segundo tempo e entrou bem. Isso. E no segundo jogo ele joga da direita. Ele jogou jogou bem também. E ele lesiona.
Sim, machucou Lembra que o ele ombro. machucou o ombro o bem no ali que ele finalzinho do machucou. primeiro tempo. Esse jogador muda o time do Inter. E tem Carrascal- outro jogo, então, que tu tá falando de jogo grande, eu acho que é Não, eu tô importante. falando de jogo que eu vi ao Não, eu vivo. sei, mas são 2 jogos grandes. O Inter perdeu, mas são jogos grandes. O jogo com o Flamengo, que ele foi o grande jogo dele. Ah, na o gol temporada. que ele faz aqui. Não, o jogo em si. Não, O jogo sim, em mas si, eu bem. quero dizer o seguinte, é que esse eu não vi ao vivo. Sim. E eu tô falando da atividade dele, porque uma coisa é, Tá, mas é a bola. César vai vender, tá? Assim como o Grêmio vai vender o Bitelo, se chegar lá 11, 12, 13, não sei o quanto, Como o Bitelo. o Maurício... Só que eu acho que o Bitelo é mais importante pro time do Grêmio que o Maurício pro Inter. Ah, não tenho dúvida. Não Tu tenho acha? O dúvida. Bitelo cresceu muito, César. Não Ao tenho contrário do dúvida. que Uma alguns boa integrantes de mas branco essa- do programa acham que o Bitelo não pegou preço. Não pegou. o Bitelo pegou preço. Esses que dizem isso não estão vendo o Bitelo jogar. Não, eles não, não não. estão vendo. É Não, que- eles não estão vendo. Não, Ribeiro. não, eu te estão asseguro sim. que eles não estão vendo. Estão vendo sim, Não estão só vendo. que esses aí têm Não estão noção do mercado. É, tem. Esse O jogador- supermercado. O mercado zagueiro que tá no Inter pode lá, ser também. tá no DM e tá voltando agora. O Bitelo, eu quero informar ao comandante do programa, tá? Nobre apresentador. Tu desvaloriza o Bitelo. Não, tu pelo desmerece contrário. a qualidade do Bitelo. Pelo contrário. Bitelo é o melhor jogador do Grêmio. O que tem mais nome e que é extra curva é o Soares. Concordamos. Esse é incomparável, tá? Não Também. vamos comparar. Mas o Concordamos. Bitelo é quem carrega o piano. Pedro, eu concordo contigo. Então tá, então acabou. Só Ele que é o vale seguinte- 13, 14, 15. Agora no meio do ano, o Bitelo vale 8, 9 milhões Tu tá de euros. brincadeira, Ribeiro. No tu tá final de do ano, brincadeira. no tá de final brincadeira. do ano, o Grêmio consegue 15 a 16. Tá, mas eu posso te dizer, é eu posso isso, te dizer essa é a essa, tua diferença. essa tua afirmação aí, eu gostaria de saber muito a opinião da nossa comunidade que está nos vendo no YouTube. O quê? Qual é o jogador mais importante no time? Não, mas aqui é Bitelo é diferente. que o Soares Importante não, não é aí o que melhor. Não. Entre Maurício e... Não. É que o Soares tá. é o Soares. Não. Quem é mais importante pro seu time? Isso. Tá, mas tu não tem dúvida, Não, né? Bitelo. É o Bitelo, né? Ah, Bitelo, não né? tem, não Mas sei. pelo amor de Deus. O Maurício não é nem titular É, afirmado do Inter. exatamente. Pois é, Sobre mas eu essa acho que isso não é inteligente. Sobre essa questão de vendas, só um parênteses aqui, me lembraram, eu veio a memória do jogador, mas eu não vou mentir aqui, eu não lembro tanto dele. O Carrascal era reserva do River Plate. Ele jogava no River. Ele foi bem no River. E aí ele era reserva, era peça importante e tal. E eu lembro de alguns jogos o Galhardo ter chamado ele e tal, mas eu não. Pelo que eu lembro, assim, eu não conheço o jogador. Então peço desculpas aqui, não consegui tô mal do nariz pra caramba, não consegui ir atrás. O peço nariz desculpas atrapalha a publicamente. memória. memória. Isso Não, aí mas é que uma assim, coisa Chegamos que à conclusão chegamos- que o nariz e a memória mas- se comunicam. Tu já acordou com o nariz entupido, que Vamos nem eu, adiante? e tu não consegue fazer nada? 20 anos. Sou eu. Obrigado, Ribeiro, pela tua brilhante participação. Abriu uma gaveta aí. Ele abriu uma gaveta do teu Não, nariz. ele eu não- tentou explicar, tu viu que ele tentou não, mas explicar. é que- Não, é que quando a eu gente gosto de acorda ouvir com o isso, nariz É que entupido, eu a gosto, gente não consegue eu gosto de pensar. comunicar a verdade, tipo, eu não lembro do jogador. Eu também não lembro. É um erro, tá aqui no ar e tal, mas não... Mas não é Pobrezinho. erro isso, cara. Não é erro isso. Não, pô. o ideal é tu tá bem informado desse Tá, mas tu tá bem informado que é de saber quem é o Carrascal. Tá, tudo bem. Só que assim, ó... Eu não lembro mais o que eu ia É falar. óbvio. Não, o Carrascal é do Casteiro do Pará. É, Eu sei. Não, Mas era o assunto que vocês Não, estavam mas falando é que aqui. é impossível tu lembrar, cara, Ah, porque o nariz não. entupido não deixa o cara lembrar. Exatamente. Assim, Meneghete, ó. Jogador vale o que o mercado diz que ele vale, não o que o preço que o clube coloca. isso aí. Por quê? Everton Cebolinha. Lembra? O Grêmio pedia 40 meio milhões de incomodado euros. com ele. Chegou a 60 milhões de euros. O Maldini, uma vez chegou no e-mail pro Grêmio, chegou o e-mail, paolomaldini@milan.com.br, BR não, né? .it, tá? Chegou o e-mail do Paulo Maldini, querendo contratar o cara Jogava e tal. muito, Hã? jogava muito. E aí tal, e o Grêmio foi vender por 20 milhões de euros pro Benfica, porque o mercado Segundo o não... Ribeiro, o Everton, quando ele foi vendido, valia 3 milhões e meio de euros. Segundo o Ribeiro, a Não, mas é avaliação que é uma era coisa assim, e o Bitelo vale no mínimo Tá, 12, mas 13, 15. Eu também posso achar, mas tem que ver se alguém Tá, vai mas pagar. eu só Tudo tenho bem, uma tudo coisa bem, também. tudo de olho. Também, mas é A que- gente fica aqui, não sei o quê. É que é coerente hoje- do Ribeiro que ele vem dizer, às vezes ele faz um discurso para fazer uma média, né? Vocês estão se acadelando, não diminuam o tamanho de 2 campeões disso, campeões daquilo, não sei o quê, não sei o quê. Aí na hora de vender o jogador, quanto é que vale o Bitelo? Vale 8. Aí tá de brincadeira, entendeu? Aí jogou a tese mas dele Meneghetti, fora. Hoje Jogou ele lixo. vale isso. Não No vale final do isso. ano Aí ele vale que o tá, dobro. mas Vale sabe o que isso. a gente tem que dizer? É o seguinte, Vale isso. JB, o repórter aqui, o Lucas Dias tá aí também, é repórter. Qual é a informação vinda do Grêmio sobre o preço do Bitelo? É no mínimo de 10 pra cima. É Tá, coisa então, de 12, 13. se o cara oferecer 8 milhões, o Grêmio senta pra conversar? Vende. Diz o Grêmio que não. Vende, Não vende se o Grêmio... precisa de dinheiro, Então, a rapaz. partir de hoje está definido aqui
que a informação que o Grêmio deu, que não Que é o que senta, o Grêmio- isso é o que o Grêmio que não quer. senta por JB, 10 milhões. essa informação é que o Grêmio quer. Não é. Não é mais o preço do mercado que vale, é o preço do Ribeiro. Tá, É o não, teu não, preço. mas- É tu que vai. O presidente Alberto Guerra vai te ligar e o presidente Marcelo vai te ligar. Ribeiro, eu Daí quero tu vender vai o Johnny. definir. Quanto é que é o Johnny? Quanto é que é o Maurício? Tu vai dar o preço pra eles. É isso aí. Tá, Isso mas é ô, Meneghete, justiça. Isso é várias vezes justiça. já aconteceu por justiça pra te ajudar, Ribeiro. Ó. Não que tu mereça. Tu que sabe, vai te Legal emanar que ali, né? O Ribeiro, mostra a cara do Ribeiro. O Ribeiro pegou e disse, opa, alguém vai me ajudar. Eu tô precisando. Não, mas assim, ó, por justiça, várias vezes um clube garganteou que queria 10, chegou proposta de 5 e venderam por 5. Eu não estou dizendo que é o caso, eu só estou dizendo que isso já aconteceu. Ribeiro sempre diminui. E aí o clube pega ali e tal, e aí chega na hora, o jogador quer ir, a grana, aparece uma conta para pagar. Não diminuía o tamanho do Neymar. Ele é encantado pelo Neymar. O Neymar valeria 100 milhões de euros para ele. Isso aí. É o único. Os outros todos ele diminui. Tudo ele diminui. O Alessandro. Agora tem o seguinte, isso é injustiça do nome apresentador. Não é, Porque vocês respeitam o tempo colorado, o dólar colorado, Respeito ou não, a gente briga critica, com o tempo isso. de Ele não respeita, a recuperação, gente o critica. tempo de recuperação que é muito do Grêmio, só o Grêmio tem esse tempo de recuperação dos atletas, é o único do calabouço, entendeu? Aí o preço do Ribeiro não vai. Eu vou viajar, inclusive, agora para um onde? país vizinho, Opa. para a Argentina, e vou levar dólar. Eu vou comprar os dólares no Beira-Rio. Vou comprar o dólar colorado, né? Que é ali 1 por 1, 1,30 por 1. Eu quero esse dólar colorado. Vou me dar super bem Tu nessa vai para a votação. Argentina, Não, cara. tu viu essa? Agora surgiu Quero ver outra, sobre né? o jogo do meu Só time que do vocês coração. não falaram, daí... Que irritação que eu tenho, o Taigorjan que não trabalhar mais com a gente, que eu ia xingar ele hoje, olhando pra aquela TVzinha ali. Por quê? Tu viu a notícia do Mário Fernandes ontem? Sim, não Isso é vocês 2 não euros. falam. É Quando eu 2 falei reais. aqui, mudaram. Não é em euro, é reais. Ou seja, tiveram que pagar pra ele. Aí ninguém fala. Cadê Não, o não. Taigorjan? Contextualiza Por que aí. saiu da Bandeirantes? Contextualiza aí que eu Basta, não quer entendi. que eu te Tá, conte a contextualiza história? agora. Agora eu vou ter Não, que não, não. Paulinho tá enlouquecido no meu ouvido. A pergunta é que a pergunta dele é mais ampla. Se a gente for sentar aqui e Não, explicar o porquê Pepe, que chama o o Paulinho. Taigorjan saiu da bandeira, Chama o Paulinho. Vamos dá lá, nenhum Meneghete, chama o problema. Paulinho. Tá, e aí, contextualiza sobre o Mário Fernandes. É, o que aconteceu? O Roman Babaev, Babaev. Roman Babaev, Eu que adoro o Babaev. é o o diretor de Babaev, futebol esse do CSKA, informou que quer o Mário Fernandes de volta, mas que existe uma multa que não é 2 milhões de euros, conforme estava vazando o Inter, segundo ele, é de 2 milhões de reais que precisa ser paga. Que, na verdade, é o custo Só que vai 6 vezes. empatar a operação, tá? Empatar a operação que o Inter colocou lá. E aí, o que ele está dizendo? Ele não quer pagar porque ele disse, há meio ano, quando bateram na minha porta pedindo para o jogador voltar para o Inter, eu liberei de graça. Agora, por que eu tenho que pagar, sendo que 6 meses depois? Ele quer reciprocidade. O Inter está dizendo que não vai, porque investiu 600 mil por mês no salário do Mário Fernandes durante um tempo, ele não deu resposta e agora quer a grana para pelo menos recuperar o valor investido e empatar a operação. Bom, não é porque ele deu de graça que ele tem que ter a mesma atitude dele, né? Só que Não o são maravilhoso... parceiros, não, mas é Ele maravilhoso. Vem cá, o Babaev é amigo do Marcelo, joga beach tênis com o presidente Marcelo, são amigão, estão juntos na praia aqui, em Cidreira todo final de semana, não, né? São negócios, né? O Inter não é obrigado a ter o princípio de reciprocidade. Não tem que ter, né? Calma, Paulinho. Não é obrigado... Tá bom, só o jogo do Uruguai, Paulo Meneghete, o Paulo está falando o ponto aqui. Ele não é obrigado a ter a reciprocidade, mas é um ponto. Peraí, o cara chegar e dizer assim, pô, quando foi Mas pra a ti minha eu te liberei de crítica- graça, Tu te agora eu liberou quero... porque tu precisava aliviar tua folha, pode Mas ser a isso, minha né? crítica, Pode ser isso, né? Meneghete, Pode ser que ele queria... Não, Ei, o Meneghete, contrato suspenso. a minha crítica não é a volta do... É a história do dólar colorado Sim, de eu novo. entendi. Que Eram mudou. 2 milhões de euros que não sei o que, não sei o que. Não, de reais, é só 6 vezes a Tem um menos. euro colorado agora, Ah, tem um euro para! colorado. Lucas Dias, reforços do Grêmio. Isso, Meneghete. A gente falou muito sobre os reforços do Inter, mas o Grêmio também está atento ao mercado de transferências. A janela abre no próximo dia 3 de julho e se sabe, não é novidade para ninguém, que o Grêmio está trabalhando principalmente na busca por atacantes de lado, pontas, de velocidade. Tem uma situação em evolução já com o Juan Manuel Iturbe, que pode fechar a qualquer momento. Tem também a grande obsessão do Grêmio no mercado, que é o Michael. Porém, o Al Hilal ainda está irredutível a essa situação, não aceita o empréstimo, só aceita a venda pelo menos 8 milhões de dólares para o Grêmio comprar o Michael. E há um plano B,
que é o Soteldo, que está emprestado ao Santos, retornou ao Santos recentemente, mas que pertence ao futebol mexicano e surge também como uma possibilidade. Mas o Grêmio também avalia não só os pontas de velocidade, entre outras posições. Uma delas, o goleiro. Paulinho, coloca a nossa enquete interativa aí para que rapidamente a gente vote sobre a gente colocou ali duas opções de dois grandes jogadores, né? O Michael e o Soteldo. Tá na aba Comunidades na live do YouTube. Se o Grêmio pudesse contratar apenas um, e seria bom demais contratar pelo menos um desses jogadores, quem você contrataria? Michael ou o Soteldo, César? Eu contrataria o Michael. O Michael é mais jogador que o Soteldo. Eu gosto demais do Soteldo, tá? Mas acho que o Michael tá num momento melhor, é mais jogador que ele hoje. JB. O Michael é mais jogador, mas o custo-benefício do Soteldo é melhor. Que não, a pergunta não tem a ver com o dinheiro, né? Mas Fala então um pouquinho do custo-benefício. O custo do Michael, arredondando, é 8 milhões de euros. O custo do Soteldo é 4 milhões de dólares, ou seja, a metade. Sim. Tu tem um jogo... Assim, ó, pra mim, vamos o Grêmio tentar não pode contratar 8 milhões tá? de euros, né? Soteldo é 7,5. Soteldo é 7,5. O Michael é 8, 8,5. Não é uma distância tão grande entre os jogadores. Tá, e aí? Teu voto? Eu ia no Michael. Porque não tem o custo-benefício ali, né? Mas Não, eu ia no Michael. eu vou ampliar o que disse o JB, tá? Eu vou no Soteldo por uma razão muito simples, tá? É apenas uma figura que eu vou fazer, tá? Pô, quem é que não queria ter o Haaland no time, né? Centroavante Haaland, que vai ser o futuro bola de ouro e tal. Mas ele é inalcançável financeiramente. Que bom que tu falou que era uma figura. Tá, sabe por que isso? Porque o Michael, ao custo de 8 milhões de euros, Meneghetti, é inalcançável e até uma questão irresponsável. Grêmio Internacional, eu acho que já ultrapassa o fio quando chega a pagar 4 milhões por algum jogador. Não é esse o dinheiro da dupla Grenal, tá? E 8, então, isso aí é loucura. Não dá pra entrar nessa. Então vamos botar os pezinhos na terra? Pezinho na terra, sério. Soteldo. Sabe por que o Internacional fez uma conta agora que não somou os 7 milhões Que não e tinha meio jogador. de reais? Porque o Inter foi eliminado da Copa do Brasil. O Inter não conseguiu ganhar do Nacional do Uruguai. O Inter não conseguiu ganhar do Nacional do Uruguai aqui e nem lá. Beleza. Perdeu 7 milhões e meio. Sabe por quê? Porque não tem time. Não é? Sabe por que não tem não time? Não perdeu porque nublou, porque choveu, ou porque o balanço diz lá, o Inter tem uma dívida astronômica de 600 milhões. Não foi por isso. Não foi assim, ó. Esse confronto não foi a dívida. Não foi a dívida do Inter e a do América Mineiro ou a dívida do Inter com o Nacional. Foi quem fizesse mais gol. Beleza. E aí o América passou e o Inter vai olhar a Copa do Brasil sentadinho. Vai ficar bonitinho. Foi por causa de um jogador. Vai ficar lá sentadinho. Ô, Meneghetti, vou dizer uma coisa, com 8 milhões de euros, tu até pode gastar isso para formar um time. Não para contratar um jogador. Não, tu vai contratar um, depois tu vai contratar outro, depois tu vai contratar outro. Assim funciona. Tem que ter 11, tá? Depois tem que ter mais uns 20 reservas. 20 reservas. Nós temos que respeitar a realidade. O mundo virtual é uma coisa linda, Sabe qual é a realidade do Inter? É lúdica. O Inter tem um lúdica. risco gigante de ser eliminado da Libertadores da América. Um risco gigante. A realidade, Meneghetti, Essa é a realidade. A realidade é que tu quer pro Inter. Ué? Que tu quer pro Grêmio. Tu não quer ganhar nada. Engraçado. Tu não quer ganhar nada. Não, Engraçado. é que assim, ó. Vamos lá, rei do balancete. Vamos lá. Não, mas é que a tua frase, ela descontextualizada, ela fica muito bonita. O problema é que quando eu coloco contexto ela, eu destroço com a tua tese. Porque é o seguinte... Vou embora. Ele vai destroçar a minha tese. Ele vai destroçar. Senta aí, mano. Ele vai destroçar a minha tese. O nível de agressão do nariz entupido hoje tá demais. Não, ele vai destroçar. Vamos ver JB destroçando a tese. Ficamos sabendo que o CCD já recuperou o quadril. Não, é que tu agrediu ele, eu já quero saber se vamos levantar, já vamos levantar. Né? Não tem nenhuma condição hoje. Destroça a tese. Não, é que assim, Destrossador de teses. Vamos ver. Mas é que assim, ó, a tua tese, ela desidrata, vou usar um termo menos agressivo, ela desidrata a partir do momento que é o seguinte, tem que ter jogador para classificar. É que assim, o problema é que o problema do Inter não foi jogador contra o América Mineiro. Não, claro que não. O problema do Inter contra o Nacional não é jogador. Não, os jogadores que tem aqui tem que classificar. Sim. Então, tu assim, faz o seguinte, tu pega o Luiz Soares e bota no time do Inter e vê se o Inter não passa pelo América e pelo Nacional. o Meneghetti, Quem é que trouxe a tese de quem? O Inter com... Não, mas é que assim, ó... É evidente que é isso, Luiz JB. Soares, eu quero o Luiz Soares para me fazer a diferença
contra Corinthians. Foi boa, o Paulinho falou no ponto, o JB riu, que ele tá de ponto. Estamos destroçados no horário também. Vai lá, o destroçador O Luiz Soares ele vai fazer diferença num time contra Corinthians. Flamengo. Michael não vai fazer diferença. Não, eu quero dizer o seguinte, contra o América Mineiro e o Nacional, o Luiz Adriano e o Luca tem que dar conta do recado. Mas não deram! Mas daí não é culpa deles. Aí não é culpa deles, aí é culpa de um cidadão. Não, é culpa de quem contratou eles! É culpa de um cidadão com nome composto que tu não queres criticar. Vem pra mim, que chiclete. Aí, o nome composto, que parece que não podem falar sobre isso. Eu não tô aqui pra encontrar culpados. Mano Menezes. Não tô pra encontrar culpados. Eu tô dizendo que futebol se faz com investimento. E investimento às vezes é investimento e às vezes é despesa. Dois nomes. Tu quer jogar só na conta do Mano Menezes, tá bem? Mano Menezes olha pro banco, tem o Estevão, tem o Jean Dias e o Baralhas. Um abraço, Baralhas. Eu pego o Baralhas como exemplo e eu tenho que respeitar o jogador. Dentro do nível de destroçamento aí, é isso que a gente tá vivendo. Aqui eu diria o seguinte: o Luiz Soares fez a diferença contra o Caxias, contra o Cruzeiro, contra o Ipiranga. Contra o Cruzeiro! Depois fez a diferença contra o Cruzeiro! Ou seja, cara... Eu só peguei um jogador, tá? Podia ter pego outro. Peguei só um pra rebater o destroçador de Tex. Lucas Dias vai destroçar da live do YouTube agora. E aí, seus destroçadinhos da bola, tudo certo com vocês? Tem 20 mil destroçados nos assistindo nesse momento na live do YouTube, então já deixa o like, te inscreve aí no canal do Donos, durante a tarde vai ter também os cortes aqui no canal dos Donos da Bola, tem o programa depois também que vai estar aí pra vocês, tá certo? O Pablo Oliveira Mesquita, Jefferson tem que negociar pra Arena do Grêmio. Isso aí deu polêmica, isso aí deu debate. Lucas, tu compraria a Arena? Cara, eu não tô com... Não tem como cobrir a dívida aí, né? 226 é duro demais. 226 é demais. O Churato RSRA. Lucas, penhoraram a minha conta. A minha tá penhorada há um tempinho, tá? Não queria dizer nada. Tá há um tempinho. Márcio Marques, despejados da bola. Salve Lucas Dias, salve Fúria Esporte Clube. Tá sempre aqui na audiência. Gabriel Nicolini, bora Lucas. Tá frio demais. Cara, eu tava com um casacão. Não vim com um casacão aqui pra Central. Mas, cara, tá complicado, tá? Wagner Sereta, grande Lucas, abraço de Dom Pedrito, tamo junto. Dom Pedrito é Donos, Dom Pedrito é Band, tudo Band. Fala Lucas, o Ribeiro é o melhor de todos, o jogador. É o que o pessoal tá tentando, vocês perceberam, hoje tá todo mundo all black, tá? Todo mundo casaco preto, eu, JB, César, Meneghetti. Só o Ribeiro que veio diferente. Só o Ribeiro que é chefe, daí ele veio de branco e não combinou com a gente. Quem mandou aqui, já chegou o disco voador, Thiago Felício. Quem mandou aqui também, o Paulinho tá enlouquecido hoje, Lucas Lopes. Tá enlouquecido hoje, Paulinho? Tá enlouquecido. Quem tá vendo ali o Paulinho, ele tá enlouquecido mesmo. Hoje o negócio tá diferente, tá? Quem mandou aqui também, penhorados da bola, Rudinei Resdorfer. Um abraço, Rudinei. Quem mandou, Everton Vasquez. Não, Everton. Não, tá? Chico Kim. Oi, Lucas. A estátua da Hebe vai ser penhorada também? Pô, um abraço pro TJ do Menino Deus, tá, Gorjank? É verdade, estátua do Aeb, parece mesmo. Lucas, o que vai ter pra destroçar no almoço? Alguém já foi almoçar? Tá brincando, bife à milanesa? O dia que eu não vou almoçar aqui vai ter bife à milanesa. Que beleza. E o Chiclé lá, né? Soares. Pistoleiro. Hoje vai ter pistoleiro no almoço no bife à milanesa. Hoje eu não vou estar. Lucas, manda um abraço pra mim, Luciano e o Arthur de Itaqui. Assistimos todos os dias. Luciano, um abraço e pro Arthur também, todos de Itaqui. Quem mandou aqui também? Cornetinhas da bola, Vinícius F. É verdade. Lucas, o que demora mais? O Grêmio comprar a Arena ou o Inter ganhar um título? Tá, e se for tudo esse ano? Pum, junta tudo. O Grêmio compra a Arena e o Inter pega... Libertadores. Pum, tri da América. Tá? Tem um mundo aí, tá? Tem um mundo aí também. Quem mandou aqui também? Manda um abraço pra Garibaldi, Luiz de Fontana. Um abraço pro Luiz e pra todo o pessoal de Garibaldi na audiência. Quem mandou aqui também? Penhoraram o almoço também? Não. Pô, hoje tem bife à milanesa, cara. Hoje tá muito forte. Mas deve ter também, pô, arrozinho, feijãozinho. Se não tiver muito salgado, vamos tá jogando. Não tá salgado? Tá bom? Tá, boa, valeu. Lucas, Grêmio aciona Rio Grande e resolve. Lúcio Santos, aliás. Inter, empresta... Fechou? Tá bom. Tchau.
vamos colocar o resultado da nossa enquete interativa, o resultado final, que está lá no YouTube, na aba Comunidades. Agradecendo a audiência da Rádio Bandeirantes 94.9. Deu Michael, se tivesse que escolher apenas um. Quem você contrataria? Michael, 73%. Soteldo, 27%. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sigam agora com Daniel Oliveira e grande elenco no debate esportivo do Apito Final. A gente fica por aqui prometendo o nosso retorno amanhã ao meio-dia. Alô, Mota, tudo bem? Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos os integrantes dos Donos da Bola. Quando que é o jogo da seleção mesmo? Sábado. Primeiro jogo é sábado. Contra quem? Eu tô tão desatualizado. E depois joga terça-feira. Guiné e depois contra Senegal. Nossa, bom, contra Senegal o negócio pode apertar um pouco. Olha agora, aqui, ó, contra Guiné... A gente não falou aqui, Mota, mas eu vou aproveitar esse teu gancho. Eu tô indignado com essa CBF, que está mendigando para tentar contratar o Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid. E há uma possibilidade, que não é a mais possível, mas a possibilidade, não é uma tendência, de que a CBF espere mais um ano para o Ancelotti se desvincular do Real Madrid. É um apequenamento, é ficar mendigando por um treinador, que é um baita treinador, mas que todas as vezes que foi questionado sobre o convite para a seleção brasileira, sempre tratou, nunca se manifestou simpático Desdenhou. com a ideia. Sempre olha, sabe, andou para a ideia, nunca foi simpático, nunca se mostrou sensível. Cara, a CBF é uma entidade muito amadora, Mota. A minha querida avó, falecida avó Rosa, lá de Sevilha, na Espanha, ela tinha um ditado que encaixa perfeitamente nisso. Quanto mais a gente abaixa, mais a gente mostra a B. É isso aí. E é o que a CBF está fazendo, está mendigando pelo Carlo Ancelotti. Olha, a Copa do Mundo terminou em dezembro, Mota. Nós estamos em junho, Pois na metade é. do ano. Tá feio o negócio. Está na hora de anunciar um treinador. Tá certo. Valeu, Mota!